Há segredos que passam silenciosamente através das gerações, de mente para mente, sem jamais depender de números, fórmulas ou cálculos complicados. O que estou prestes a te revelar não foi descoberto em livros de contabilidade, nem nasceu nas mesas de grandes bancos, mas sim no mais invisível dos lugares, a mente humana. Muitos acreditam que enriquecer exige um talento especial para a matemática, que o dinheiro só respeita quem domina planilhas e somas. Mas a verdade é diferente, e é tão simples que chega a ser surpreendente. O dinheiro não responde a números, ele responde a ideias, decisões e, acima de tudo, a um tipo específico de pensamento. Quantas pessoas vivem com medo de falar sobre dinheiro? Quantas acreditam silenciosamente que não nasceram para prosperar? Quantas se escondem atrás da frase "eu nunca fui bom com números", como se essa fosse uma sentença definitiva? O medo da escassez se infiltra cedo na vida, moldando escolhas, limitando sonhos e transformando pessoas inteligentes em prisioneiras de uma crença invisível. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Ninguém fica pobre por falta de inteligência, mas por aceitar uma ideia errada sobre si mesmo por tempo demais. Durante minha juventude como repórter, eu ainda tentava entender por que algumas pessoas pareciam ter um ímã invisível para oportunidades, enquanto outras lutavam a vida inteira apenas para sobreviver. Foi então que, em uma entrevista que mudaria o curso da minha existência, eu me vi diante de Andrew Carnegie, um homem que havia transformado pensamentos em impérios. Naquele encontro, enquanto eu acreditava estar apenas coletando respostas para uma reportagem, mal sabia que estava recebendo uma missão. Ele não me falou de fórmulas ou cálculos financeiros. Ele falou de algo muito mais profundo, a forma como um ser humano pensa antes de tocar em qualquer dinheiro. Ele me fez entender sem meias palavras que todo grande império começa invisivelmente, dentro da mente, antes de ganhar forma no mundo. E naquele instante, algo se rompeu dentro de mim, porque eu também carregava medos. Eu também vim de origens humildes. Eu também havia duvidado do meu próprio potencial. Ao sair daquele encontro, eu não tinha nem um único dólar no bolso, mas carregava uma ideia que valia mais do que qualquer fortuna. A riqueza começa com a decisão de pensar diferente. O maior inimigo da prosperidade não é a inflação, não são as crises, não é a falta de educação. O maior inimigo da prosperidade é o hábito de falar mal do dinheiro, de tratá-lo como algo sujo, perigoso ou distante. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que pessoas ricas não são felizes? Quantas vezes você já ouviu que dinheiro só traz problemas? Essas frases entram na mente, se instalam como verdades e começam a governar as decisões. A mente humana é como um solo fértil. Tudo o que é plantado, cresce. Se você plantar medo, colherá insegurança. Se você plantar dúvida, colherá paralisia. Se você plantar clareza, colherá direção. O dinheiro não se aproxima de quem o teme, ele se aproxima de quem o compreende. Aprendi cedo que não é o valor que muda uma pessoa, é a pessoa que muda o valor. Uma pessoa poderia receber $1 milhão hoje, e se sua mente ainda estiver treinada para a escassez, em pouco tempo ela estará novamente sem nada. Outra poderia começar com nada e, se sua mente estiver ajustada para a prosperidade, encontrará caminhos onde antes só havia paredes. O segredo para enriquecer sem gostar de matemática reside precisamente aqui, na capacidade de direcionar conscientemente os pensamentos. A maioria não falha por cometer erros em cálculos, mas por nunca ter assumido o controle do próprio pensamento. A riqueza obedece a leis tão exatas quanto as da física, mas elas não estão nos números, elas estão nos hábitos mentais. Há uma dor silenciosa que acompanha milhões de pessoas. O medo de não conseguir sustentar a própria família, o pavor de envelhecer dependendo de favores, a angústia de trabalhar a vida inteira e ainda sentir que nunca é o suficiente. Esse medo não surge do nada. Ele nasce de pequenas decisões, repetidas ao longo dos anos, sempre guiadas pela mesma pergunta inconsciente: e se eu falhar? Mas quase ninguém pergunta: e se eu tiver sucesso? A mente, quando não treinada, sempre escolhe a rota da proteção,
nunca a da expansão. E a proteção excessiva gera estagnação. A estagnação disfarçada de prudência é uma das formas mais sutis de pobreza. Naqueles dias em que eu ainda caminhava entre redações e entrevistas, eu mesmo sentia o peso da incerteza. Havia noites em que me perguntava se aquelas ideias algum dia dariam frutos. Havia dias em que tudo parecia muito lento, muito distante. Mas eu continuei, porque uma nova imagem já havia sido plantada dentro de mim. Eu não me via mais como um mero repórter. Eu já começava a me ver como alguém incumbido de uma missão maior. E quando a mente muda sua posição, o mundo também muda seu comportamento. Dinheiro é efeito, pensamento é causa. Onde a mente vai, a vida segue. Este é o verdadeiro segredo que ninguém te contou na escola. Não se trata de dominar os números, trata-se de dominar a si mesmo. A pobreza começa no medo, mas a riqueza começa na decisão. E toda decisão nasce no silêncio, muito antes de qualquer ação visível. O que te para hoje não é a falta de recursos, é a forma como você interpreta sua própria capacidade. O que te prende não é o mercado, não é o governo, não é a sorte. É o padrão mental que você repete sem perceber. Enquanto você acreditar que precisa ser bom em matemática para prosperar, você continuará tentando vencer o jogo errado. A verdadeira riqueza começa quando você assume o domínio sobre seus pensamentos, porque a mente, quando alinhada, transforma qualquer ferramenta simples em um instrumento de crescimento. Há um poder oculto em todo ser humano que raramente é despertado. Esse poder não exige cálculos complexos. Ele exige clareza, decisão e coragem para abandonar velhas crenças. Quem aprende a pensar com propósito nunca mais depende unicamente da sorte. Quem aprende a direcionar a própria mente nunca mais se torna prisioneiro das circunstâncias. E tudo começa com uma escolha íntima e silenciosa que ninguém vê, mas que muda absolutamente tudo. Por muitos anos, observei um padrão curioso se repetir em todas as camadas da sociedade. Pessoas que dominavam números, contas e estruturas complexas, mas tropeçavam nas decisões mais simples de suas próprias vidas, enquanto outras, com formação modesta, criavam fortunas a partir de escolhas firmes e uma visão clara. Isso me ensinou algo definitivo. Não é a matemática que decide seu destino financeiro. É a imagem que você tem de si mesmo quando ninguém está olhando. A mente funciona como um termostato invisível. Ela regula o quão longe você pode ir. Se esse termostato estiver ajustado para a escassez, você pode até cruzar com algum dinheiro, mas logo o perderá, quase sem notar. Se ele estiver ajustado para a prosperidade, você pode começar com nada, e ainda assim se mover em direção a resultados cada vez maiores. Quantas vezes você teve uma boa oportunidade nas mãos, mas sentiu medo de arriscar? Quantas vezes você adiou um projeto porque achou que ainda não era bom o suficiente? Isso não é prudência. Isso é autossabotagem disfarçada de cautela. Houve um período em minha vida em que eu mesmo quase desisti de tudo. Anos de pesquisa, estradas percorridas, portas fechadas, promessas não cumpridas. Um dia, sentado sozinho em um quarto simples, com alguns poucos dólares no bolso e uma pilha de anotações nas mãos, fui dominado por um profundo desânimo. Pela primeira vez, considerei seriamente desistir. O sentimento era de fracasso total. Tudo parecia em vão. Naquela noite, dormi com a mente pesada e o coração cansado. Mas ao acordar, algo havia mudado. Não era dinheiro. Não eram notícias externas. Era a decisão íntima de continuar, mesmo sem garantias. Aquela escolha silenciosa salvou todo o meu futuro. Se eu tivesse cedido ao medo naquele dia, nada do que veio depois existiria. Essa memória ainda carrega uma mistura de dor e gratidão, porque me provou que o momento mais sombrio quase sempre precede o ponto de virada mais decisivo. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Elas falham por interromper sua jornada alguns poucos passos antes que o resultado apareça. Desistir alivia a dor no curto prazo, mas cobra um preço alto no longo prazo. Persistir dói por um período, mas constrói liberdade. Este é um trade-off que quase ninguém ensina,
mas que define destinos inteiros. A mente comum busca conforto. A mente treinada busca direção. O conforto protege por um instante. A direção protege por uma vida inteira. Estudos clássicos da psicologia do início do século XX mostraram que o cérebro responde de forma diferente quando uma pessoa visualiza claramente o que deseja alcançar. O sistema nervoso começa a agir como se aquele objetivo já fosse real, influenciando decisões, reações e comportamentos. Isso é exatamente o que grandes pensadores como William James ensinaram décadas atrás. O pensamento cria a base do comportamento e o comportamento cria resultados. Não é misticismo. É funcionamento humano. A mente segue aquilo que ela aceita como verdade, e aquilo que ela aceita acaba guiando cada escolha, das pequenas às significativas. Agora, permita-me fazer uma pausa importante aqui. Se, até este ponto, algo dito ressoou em você, se alguma dessas ideias pareceu falar com sua própria história, então este é o momento de fortalecer este canal de crescimento. Clique em curtir e se inscreva no canal. Este simples gesto ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também estão presas nas mesmas dúvidas que você sentiu um dia. Quando você demonstra apoio, você não apenas fortalece o canal, você participa da transformação de muitas vidas, incluindo a sua própria, porque aquilo que você apoia cresce. Voltemos ao dinheiro. O maior erro das pessoas é tentar resolver com uma planilha o que precisa ser resolvido dentro da própria identidade. As pessoas costumam dizer: quando eu ganhar mais, eu vou mudar. Mas o processo é, na verdade, inverso. Primeiro você muda internamente, depois o dinheiro muda externamente. Enquanto alguém se vê apenas sobrevivendo, todas as suas decisões serão pequenas. Quando essa pessoa começa a se ver como alguém que constrói, suas decisões se expandem. O dinheiro é só um mensageiro. Ele revela de forma material como você tem se tratado internamente. Quantas pessoas você conhece que trabalham incansavelmente, chegam em casa exaustas, fazem todo o sacrifício possível, mas continuam no mesmo lugar? Isso não é falta de esforço, é falta de direção definida. Esforço sem direção gera cansaço. Direção com esforço gera progresso. A mente precisa de um alvo claro. Sem ele, ela se perde nas urgências diárias, nas contas e nos problemas. Com ele, a mente começa a transformar até as dificuldades em ferramentas para o crescimento. O medo mais profundo para quase todo mundo não é ficar sem dinheiro, é não ser o bastante. Esse medo muitas vezes se disfarça de insegurança financeira, mas é, de verdade, insegurança pessoal. E aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa ser um gênio da matemática para se tornar rico, mas precisa aprender a respeitar sua própria capacidade de pensar grande. Quem se diminui nunca construirá nada maior que a sua própria dúvida. Quem se permite pensar com ousadia descobre caminhos que nem existiam antes. Aos poucos, comecei a perceber que a riqueza obedece a uma lei silenciosa. Ela se acumula ao redor daqueles que decidem assumir total responsabilidade pelas suas próprias vidas. Não existe terceirizar seu próprio destino. Enquanto alguém acredita que depende do acaso, permanece refém das circunstâncias. Quando aceita que suas escolhas moldam seu futuro, essa pessoa se torna a autora da própria história. A mente é o solo onde toda fortuna é plantada. Se o solo está contaminado pelo medo, pela dúvida e pela resignação, não importa quantas sementes você plante, nada prosperará. Se o solo é preparado com clareza, propósito e decisão, até a menor semente florescerá. O segredo não está nos números, está em como você se percebe ao pensar neles. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e se perguntando se ainda há tempo, se ainda é possível, se não é tarde demais. A resposta é simples. Enquanto você estiver pensando, há um caminho adiante. Enquanto você estiver respirando, há possibilidade. O único momento em que tudo acaba é quando você decide desistir por dentro antes de desistir por fora. E essa decisão, felizmente,
ainda está inteiramente nas suas mãos. Em certo ponto da minha jornada, entendi que a maioria das pessoas não tem um problema de dinheiro, tem um problema de decisão. Elas querem garantias antes de agir, segurança antes de tentar, resultados antes de mudar. Mas o mundo não funciona assim. A vida só responde depois que você dá o primeiro passo, e quase sempre esse passo é dado com medo. Quantas vezes você adiou um projeto esperando o momento perfeito? Quantas vezes você disse a si mesmo que ainda não estava pronto, que precisava aprender mais, que precisava de mais estabilidade? O momento perfeito é apenas o disfarce elegante do medo. Parece prudência, mas age como uma prisão. E enquanto você espera demais, outros igualmente inseguros, mas resolutos, avançam bem diante dos seus olhos. Houve uma noite em particular que ainda ressoa fortemente dentro de mim hoje. Eu tinha acabado de receber uma série de rejeições consecutivas. Portas que eu pensava serem seguras se fecharam de uma vez. Caminhei sem rumo por horas, com um nó no peito apertando a cada palavra de dúvida que surgia na minha mente. Em certo ponto parei em frente a uma vitrine escura, vendo apenas meu próprio reflexo cansado. Ali, naquela imagem simples, percebi algo que mudou tudo. Eu estava esperando o mundo acreditar em mim antes de eu acreditar em mim mesmo. Aquilo me feriu profundamente como uma verdade dura. Senti raiva de mim mesmo, vergonha e, ao mesmo tempo, uma estranha força começou a surgir no fundo do meu peito. Voltei para casa naquela noite diferente de como saí. Não com garantias, mas com uma nova postura. No dia seguinte, minha voz não era mais a mesma. Minha resolução não era mais a mesma. Minha presença não era mais a mesma. E as respostas começaram a mudar não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque parei de me ver como insignificante diante das circunstâncias. O dinheiro sempre responderá a como você se posiciona internamente. Quem pede pouco da vida, recebe pouco. Quem pede muito, mas sem convicção, recebe confusão. Quem pede muito com clareza e resolução, encontrará resistência inicial, mas colherá força no final. A pobreza mental não nasce da falta de recursos, nasce da recusa em correr riscos calculados. E aqui está uma das leis mais desconfortáveis da existência. Toda expansão exige desconforto temporário. Fugir do desconforto é permanecer pequeno. Atravessá-lo é crescer. Considere a história de Henry Ford. Antes de construir seu império, ele enfrentou fracassos que fariam muitos desistir de vez. Foi ridicularizado, desacreditado e quase arruinado. Mas havia algo que ele nunca negociou: a convicção. Ele não avançou porque tinha certeza de tudo. Ele avançou porque se recusou a aceitar as próprias limitações como uma sentença final. Muitos riram antes, muitos aplaudiram depois. Isso sempre se repete. Primeiro vem a dúvida dos outros, depois vem a confirmação dos resultados. Pesquisas realizadas nas primeiras décadas do século XX revelaram algo revolucionário. Trabalhadores que eram tratados como parte importante de um processo produziam mais, mesmo quando as condições físicas eram piores. Isso provou que a autopercepção de alguém altera diretamente seu desempenho. Não é o ambiente que determina a mente. É a mente que redefine o ambiente. Quem se vê como uma engrenagem, vive como uma engrenagem. Quem se vê como um criador, começa a criar. E agora quero propor o único desafio de toda esta jornada. Por 7 dias consecutivos, todas as manhãs, antes de começar qualquer tarefa, você declarará em voz alta, de forma clara e sem pressa, o valor exato em dólar que deseja alcançar em sua vida, como se já fosse uma realidade. Por exemplo, eu valho $1 milhão, ou eu vou gerar $50 mil este mês. Em seguida, você afirmará que tipo de pessoa precisa se tornar para incorporar essa realidade. Não é uma promessa vazia, é um treinamento de identidade. Em 7 dias você não ficará rico, mas algo muito mais poderoso começará a mudar, seu padrão de pensamento. E quando o padrão muda, o fluxo muda. A maioria dos medos financeiros não está conectada ao dinheiro em si, mas ao julgamento. Medo de errar, medo de parecer incompetente,
medo de que os outros vejam a tentativa e testemunhem a queda. Quantas decisões você deixou de tomar por medo da opinião alheia? Quantos sonhos foram silenciados antes mesmo de tomarem forma, por causa de um olhar crítico? O medo da desaprovação é um dos maiores sabotadores do sucesso. Ele transforma a potência em hesitação, e a hesitação prolongada se transforma em arrependimento. Nenhuma fortuna é construída sem alguma forma de exposição. Quem deseja colher em absoluto silêncio geralmente acaba colhendo apenas frustração. O mundo testa quem diz que quer crescer. Ele observa quem recua, quem insiste, quem se esconde, quem se posiciona. E, inevitavelmente, entrega mais àqueles que se mostram prontos para suportar o peso da própria ambição. Seu problema não é não gostar de matemática. Seu problema pode ser que você aprendeu a pedir pouco da vida. Você pode ter normalizado a escassez, transformando o mínimo em uma meta. Mas a mente humana não foi feita para sobreviver, foi feita para expandir. Quando você muda o foco da proteção para a construção, tudo começa a se rearranjar. O mesmo mundo, as mesmas condições, as mesmas mãos, mas uma visão completamente diferente. O dinheiro segue a identidade. Ele busca quem está pronto para gerenciá-lo internamente primeiro. Ele se afasta daqueles que ainda vivem divididos entre o desejo de crescer e o medo da exposição. A indecisão repele oportunidades. A decisão firme, mesmo imperfeita, cria novos caminhos. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando ser prudente demais, cauteloso demais, pequeno demais para evitar o sofrimento. Mas qualquer vida que evita completamente a dor, também evita completamente a grandeza. E não há verdadeiro crescimento onde não há risco consciente. Dentro de você reside um potencial que talvez nunca tenha sido verdadeiramente exigido. E potencial que não é exigido apodrece em forma de frustração. A vida não recompensa intenções. Ela responde a decisões sustentadas ao longo do tempo. Quem decide puramente pela emoção cai. Quem decide pela convicção constrói. E quando você aprende isso, entende que o dinheiro nunca foi o prêmio final. É meramente a evidência visível de algo muito maior e invisível. A coragem de ter se tornado alguém que não existia antes. Quanto mais eu avançava em meus estudos e observações, mais claro ficava que o dinheiro nunca ficou ao lado da indecisão. Ele não se apega à dúvida. Não constrói morada em mentes hesitantes. Ele flui naturalmente para aqueles que aprenderam a sustentar uma decisão, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Existem pessoas que passam a vida inteira tentando evitar erros, e precisamente por isso, nunca realizam nada grandioso. Errar faz parte de construir. O verdadeiro fracasso não é cair, é se recusar a levantar. A mente que evita o erro a todo custo também evita o sucesso na mesma proporção. Muitos confundem segurança com estagnação. Ficar no mesmo lugar parece seguro porque o terreno é familiar, mas esse tipo de segurança cobra um preço invisível, a lenta perda da autoconfiança. Pouco a pouco, as pessoas se acostumam a pedir menos da vida, a esperar menos de si mesmas, a aceitar menos do que no fundo sabem que poderiam experimentar. E então nasce aquela estranha sensação de vazio, mesmo quando tudo externamente parece em ordem. Casas organizadas, rotinas estáveis, contas pagas e uma inquietação silenciosa que nunca dorme. Este vazio não é ingratidão. É o chamado de um potencial ignorado há tempo demais. Ao longo da minha pesquisa, deparei-me com histórias de indivíduos que desafiaram o ridículo, o ceticismo e a exaustão extrema, mas perseveraram. Thomas Edison foi uma dessas pessoas. Quantas vezes ele falhou antes que sua luz finalmente triunfasse sobre a escuridão? Centenas, talvez até mais. Cada tentativa frustrada poderia ter sido o fim. Mas em sua mente, cada falha era apenas um ajuste no caminho. Onde muitos viam derrota, ele via refinamento. Enquanto outros recuavam, ele persistia. E é precisamente essa mentalidade que distingue aqueles que apenas tentam daqueles que constroem algo duradouro. No início do século, sérios estudos sobre o comportamento humano já indicavam que a persistência
estava diretamente ligada à identidade que o indivíduo cultivava para si. Não era apenas força de vontade, era autoimagem. Aqueles que se viam como temporariamente derrotados continuavam tentando. Aqueles que se viam como um fracasso definitivo desistiam no primeiro obstáculo. O corpo obedece à mente. O dinheiro, consequentemente, obedece ao mesmo comando invisível. Houve também um tempo em minha vida em que experimentei o outro lado da tomada de decisão. A alegria inesperada que emerge quando você escolhe continuar mesmo sem garantias. Depois de muitos anos de trabalho árduo, pesquisa solitária e noites em que apenas a convicção me mantinha em frente, recebi a confirmação de que uma de minhas obras finalmente alcançaria um público amplo. Quando essa notícia chegou, não comemorei com festas ou grandes gestos. Sentei-me em silêncio, com os olhos marejados, sentindo uma alegria tranquila, serena, quase incrédula. Não foi o reconhecimento público que me emocionou. Foi a certeza interna de que eu não havia me traído quando tudo parecia difícil demais. Essa alegria não veio do resultado financeiro em si. Ela veio da fidelidade a uma decisão tomada anos antes, em completo silêncio. Este é um ponto que quase ninguém entende. A maior recompensa de uma mente alinhada não é o dinheiro. É a paz de não ter desistido de si mesmo. O dinheiro vem depois, como consequência. A maioria persegue o efeito e ignora a causa. A causa será sempre a qualidade de suas decisões, quando ninguém está aplaudindo. Quantas vezes você já sentiu vontade de desistir, mas por fora continuou sorrindo para não preocupar ninguém? Quantas noites você já foi para a cama cansado, não pelo trabalho em si, mas pela sensação de estar girando em círculos? Isso acontece porque a mente humana foi feita para avançar. Quando percebe que está estagnada, começa a adoecer em silêncio. O corpo se cansa, as emoções pesam, a motivação se dissolve. E as pessoas começam a pensar que o problema é dinheiro, quando na realidade o problema é a falta de direção. A riqueza não emerge da acumulação apressada. Ela vem da consistência bem direcionada. Não é o mero volume de esforço que constrói um futuro sólido, é a repetição consciente de decisões corretas ao longo do tempo. Pequenas escolhas invisíveis, feitas diariamente, moldam destinos inteiros. Aqueles que aprendem isso cedo poupam-se de anos de sofrimento. Mesmo aqueles que aprendem tarde ainda podem mudar tudo, porque o tempo responde mais rápido à decisão do que ao arrependimento. O maior risco não é tentar e falhar. O maior risco é passar a vida inteira tentando blindar-se da dor, apenas para perceber no final que você também se blindou da própria grandeza. Não há prosperidade sem exposição. Não há crescimento sem algum nível de desconforto. Tudo o que vale a pena carregar exige força para sustentar. O dinheiro não respeita desculpas. Ele responde a atitudes. Ele gravita em direção àqueles que se posicionam como capazes de sustentá-lo. Aqueles que fogem da responsabilidade financeira antes mesmo de alcançá-la, naturalmente afastam as oportunidades que poderiam transformá-los. A mente precisa ser maior do que a quantia que deseja receber. Caso contrário, o próprio sucesso se torna um fardo insuportável. Você não foi criado apenas para sobreviver até o fim dos seus dias. Há algo dentro de você que clama por expansão, construção, expressão. Ignorar esse chamado não destrói imediatamente, mas corrói lentamente a alegria de viver. Atendê-lo exige coragem, mas restaura a dignidade, o propósito e a direção. Enquanto muitos passam a vida tentando evitar erros, poucos percebem que o maior erro é nunca tentar de verdade. E essa percepção muda tudo. Porque quando você entende que não precisa ser perfeito, apenas consistente, o peso da expectativa se esvai de seus ombros. E sem esse peso, a jornada finalmente começa a fazer sentido. Com o passar dos anos, entendi algo ainda mais profundo. O dinheiro não apenas escapa àqueles que o temem, mas também àqueles que tentam usá-lo como uma fuga emocional. Há pessoas que querem ficar ricas para provar algo a alguém, para silenciar críticos, para esconder velhas feridas, e quase sempre falham, não por falta de esforço,
mas porque depositavam o peso errado no dinheiro. O dinheiro não foi criado para curar inseguranças, mas para expandir o que a pessoa já é por dentro. Aqueles que tentam usar a riqueza como anestésico acabam descobrindo que nenhuma quantia em dólares pode comprar paz interior. Mas aqueles que constroem riqueza como consequência de uma mente alinhada descobrem algo raro: liberdade sem culpa. Quantas pessoas você já viu ganhar uma quantia significativa e ainda assim permanecerem inquietas, desconfiadas, sempre esperando perder tudo? Isso acontece porque elas ficaram ricas por fora antes de ficarem ricas por dentro. A mente ainda opera em modo de escassez, mesmo quando a carteira está cheia. O verdadeiro segredo para ficar rico, sem gostar de matemática, não está em somar números, mas em subtrair medos, subtrair crenças limitantes, subtrair desculpas que se repetem como um disco arranhado, porque tudo o que você tolera, você fortalece. E tudo o que você fortalece, governa sua vida. Existe um fenômeno silencioso que poucas pessoas notam. Quando alguém passa anos dizendo a si mesmo que não nasceu para prosperar, o corpo obedece a esse comando invisível. A postura muda, o tom de voz muda, as decisões mudam. A pessoa começa a recusar oportunidades sem perceber. Já vi homens rejeitarem propostas que poderiam mudar suas vidas simplesmente porque, no fundo, não se sentiam merecedores. A mente cria muros onde antes só havia portas. Pessoas que cultivam confiança interna tendem a suportar mais pressão, mais rejeição e mais tempo até que os resultados apareçam. Não é uma questão de sorte. É sobre estrutura emocional. Houve um episódio curioso em minha vida que ilustra isso claramente. Em uma ocasião, após uma palestra, um homem me abordou e, com um sorriso um tanto envergonhado, explicou que havia tentado aplicar meus ensinamentos por mera curiosidade, sem realmente acreditar. E então ainda se pergunta por que nada passa. A ciência comportamental, muito antes de esse nome se tornar popular, já demonstrava que emoções sustentadas por longos períodos moldam a saúde, as escolhas e até a percepção da realidade. Pessoas dominadas pela ansiedade financeira tendem a fazer escolhas apressadas. Pessoas dominadas por um sentimento de inadequação tendem a se esconder em rotinas previsíveis. Ele disse que não confiava plenamente, mas decidiu tentar por teimosia. Contou-me que, depois de algumas semanas ajustando sua forma de pensar, foi inesperadamente promovido. Enquanto narrava isso, ria de si mesmo, quase envergonhado por ter duvidado. Aquela risada leve, misturada com surpresa, ficou comigo. Não foi um rugido triunfal de vitória. Foi a risada de alguém percebendo que havia se sabotado desnecessariamente por um longo tempo. Isso me mostrou que, às vezes, a maior barreira entre uma pessoa e sua prosperidade é meramente a teimosia em continuar acreditando em uma velha limitação. A maioria das pessoas não perde dinheiro, perde tempo, e o tempo é o único recurso que não retorna. O dinheiro pode ser reconstruído, o crédito pode ser recuperado, a reputação pode ser restaurada, mas os anos que você passa duvidando de si mesmo não voltam. Cada dia vivido abaixo do seu verdadeiro potencial é um investimento feito na sua própria frustração futura. Isso não é uma ameaça, é uma observação. Você não precisa ser um gênio dos números. Você só precisa aprender a não trair sua própria intuição quando ela clama por crescimento. Você precisa parar de negociar com a própria mediocridade como se fosse prudência. Você precisa aprender a diferenciar medo de cautela. O medo paralisa, a cautela guia. Um protege o ego, o outro protege o futuro. Quantas decisões você tem adiado porque ainda está esperando por garantias? Quantas vezes você sentiu, lá no fundo do peito, que deveria mudar algo, mas ficou no mesmo lugar só para evitar o desconforto? O desconforto que você evita hoje é exatamente o que vai lhe cobrar juros amanhã. A vida sempre cobra seu preço. A diferença está em quando você escolhe pagar. O segredo que atravessou gerações não é complexo. É apenas desconfortável para quem se acostumou a se diminuir. O pensamento define a identidade. A identidade define a decisão.
A decisão define o destino. Não é a matemática que constrói a riqueza. É uma mente treinada para não se curvar diante do medo que constrói o fundamento de toda a fortuna. Você não foi projetado para repetir os mesmos problemas indefinidamente. Há algo dentro de você que exige expansão, crescimento, superação de desafios. Negar esse chamado é apenas sobreviver. Atendê-lo é realmente viver. E viver de verdade exige assumir a responsabilidade de se tornar alguém maior do que ontem. Toda prosperidade começa com uma autorização interna. Quando você se autoriza a crescer, o mundo começa a se reorganizar em torno dessa decisão. Não porque se tornou mais fácil, mas porque você se tornou mais forte. E quando a mente se fortalece, o dinheiro, mais cedo ou mais tarde, simplesmente segue o caminho que já foi desobstruído dentro de você. Antes de seguir em frente, quero deixar um convite silencioso, quase como um sussurro em seu ouvido. Se algo do que eu disse realmente mexeu com você, se você sentiu um peso no coração, uma faísca de esperança, ou até mesmo uma inquietude inexplicável, então talvez haja alguém bem perto de você que precise ouvir esta mensagem agora mesmo. Alguém que tem estado calado demais, cansado demais, desanimado demais para se expressar. Por favor, compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial. Às vezes, uma única mensagem entregue no momento certo pode evitar anos de luta silenciosa. Continue comigo, porque ainda há muito mais a descobrir. Vamos explorar isso juntos e a gente se vê no próximo vídeo.